Momentos divertidos, amizades verdadeiras, líderes capacitados, grandes aventuras, conhecimento. Aproveite cada momento e faça diferença deixando a sua marca ao redor do mundo. Desbravadores, uma família por todo o mundo. Juntos exploramos todas as oportunidades, fazendo a diferença em nossa comunidade e servindo a Deus de todo o coração. Desbravadores, faça parte você também. Prova do lenço, requisitos. Você que é desbravador, é desbravadora que está ingressando num clube de desbravadores, tem aí a oportunidade de estar fazendo a prova do lenço. A prova do lenço ela conta com alguns requisitos e nós iremos ver isso no vídeo de hoje. Os requisitos são passos básicos que você tem que fazer, conhecer, aprender, para que você possa assim então estar adentrando num clube de desbravadores, deixando de ser aspirante e se tornando um desbravador oficial. Bom, aqui então temos alguns requisitos gerais que um desbravador, um aspirante, precisa ter, conhecer até o dia da sua investidura, da sua posse, do seu lenço. O desbravador ele precisa estar no mínimo há 60 dias no clube ou ter 70% de frequência. Ele precisa também conhecer e recitar os ideais dos desbravadores, o voto, a lei, o alvo, o objetivo, o lema, o voto de fidelidade à Bíblia. Ele precisa explicar os emblemas D1 e D2, que são os logos, o escudo do desbravador, né? E o logo que representa o desbravador como organização ao redor do mundo. Ele precisa explicar também a bandeira do desbravador, o significado dela, entender quem foi que criou, qual a sua filosofia original, enfim. Ele também precisa explicar a saudação Maranata. A saudação Maranata, assim como a bandeira e os escudos, a gente vai estar vendo aí junto com os ideais um pouquinho mais para frente. Mas a saudação Maranata é aquilo que você usa para apresentar o seu pilotão. Quando você está representando um pilotão, você usa a saudação Maranata. Assim também quando você vai se apresentar diante de um oficial, pedindo permissão para entrar em forma, para apresentar ali então a sua unidade, você usa a saudação Maranata. Outra coisa também que você precisa saber é conhecer as classes regulares: amigo, companheiro, pesquisador, excursionista, guia. Você precisa saber o que cada uma dessas classes trata, porque afinal de contas elas que vão ser o seu currículo dentro de um clube, ela que vai determinar que tipo e que nível de desbravador você é. Requisito 2: estudo da Bíblia. Essa parte de requisito 2, em relação ao estudo da Bíblia, ela tem apenas 3 tópicos, mas que são fundamentais e importantíssimos para a sobrevivência de um desbravador e também de um clube. Primeiro você precisa ter uma Bíblia. A Bíblia ela é sua espada. É ela que vai te dar todas as orientações espirituais para você tomar as suas decisões quanto a um desbravador, quanto a um líder, né? Então ela serve como a sua arma em todas as batalhas espirituais, em todas as batalhas sociais, financeiras e tudo mais. A Bíblia tem um conselho para tudo. E também você precisa conhecer um versículo bíblico. Você precisa ter algum tipo de... Geralmente o pessoal tem um pensamento, uma frase de impacto que motiva na hora de sair para um desafio, para uma batalha. Então um versículo bíblico sempre é de fundamental importância em qualquer tipo de batalha que você esteja passando. Classe bíblica e ano bíblico. Não adianta nada você ter uma espada se você não souber usar essa espada. Então a classe bíblica ela serve para te treinar para esses tipos de desafios, confrontos espirituais que você vai ter. Seu crescimento depende dessa classe bíblica, o crescimento do seu clube também depende dessa classe bíblica. Então não adianta só colocar o lenço se não tiver se alimentando, treinando. Que adianta você ter uma espada e não saber usar? Então esses são fatores e requisitos importantíssimos para a sobrevivência de um clube e também para o crescimento de um desbravador. Tópico 3. Esse é um dos requisitos mais legais que você tem antes da investidura do lenço. No tópico 3 você aprende toda a história do clube, como que surgiu, quem foram os responsáveis, quando chegou ao Brasil, quem compôs o hino, quem desenvolveu o triângulo que representa e é
o logotipo, vamos dizer assim, do Clube de Desbravadores. O dia oficial, quando que começou, quando que estabeleceram um dia para se comemorar o Dia dos Desbravadores, todos os elementos que representam o clube, que compõem um escudo de um clube de desbravadores, né? Triângulo, espada, as cores amarelo, vermelho, isso a gente vai ver já já. Mas isso tudo é importantíssimo você saber, porque afinal de contas é algo que tem toda uma simbologia, tem todo um trabalho por trás disso, e muitas vezes a gente não valoriza o que de fato está representando todo esse escudo na bandeira de um desbravador, na bandeira de um clube. São princípios e cargas que a gente carrega de muito valor e muitas vezes a gente não dá valor. Saudação Maranata. Saudação Maranata é essa posição da mãozinha, onde os dedos ficam esticados, né, e o polegar atravessado na palma da mão. A gente tem aí a mensagem de amar, anunciar e apressar e aguardar. Aguardar o que? Aguardar a volta de Cristo. Apressar o que? Apressar a volta de Cristo. Anunciar o que? Anunciar a volta de Jesus. E amar todas aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, e também amar a Deus sobre todas as coisas. Também temos o polegar. O polegar ele significa reverência a Deus. Reverência diante de Deus. É como se fosse o desbravador ajoelhado diante de todo esse trabalho que precisa ser feito, de anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Então, por amor e respeito, nós nos reverenciamos de joelho em prol dessa mensagem. Também temos aí o voto e a lei. São dois dos principais ideais que os desbravadores têm. O voto é aquilo que você faz diante de Deus, né? Pelo sacrifício que ele fez. Você promete ali, você faz um laço com Deus, dizendo que você vai servir a Deus e servir ao próximo, né? A lei é a mesma coisa. A lei são tópicos que nós nos comprometemos a realizar durante a nossa vida aqui nessa terra, né? Desculpa estar sendo um pouco até meio rápido, porque eu não quero que o vídeo fique tão longo e quero que você fixe bem antes de fazer a sua prova do lenço. E aí temos mais os outros 4 ideais, né, que compõem um total de 6 ideais dos desbravadores, que não deixam de ser menos importantes. Também temos o hino dos desbravadores, a qual cantamos em nossas reuniões e apresentações. O escudo do clube, escudo também conhecido como D1, né? Se cair na prova do lenço qual é o escudo D1, você já sabe qual é. Aí os nossos significados, a cor, que é o sangue de Jesus, o amarelo é excelência, tudo que o desbravador tem que fazer, ele tem que fazer com excelência. O azul, lealdade, um desbravador ele é leal tanto a Deus, a igreja, a sua família e ao seu país. O branco, a pureza, o desbravador não se envolve com drogas, com coisas que venham prejudicar a sua saúde física, mental e espiritual. O triângulo invertido, que representa a questão da liderança. Um desbravador ele também é líder, seja na sua unidade, seja na sua família, na sua comunidade, e sempre tem que estar pronto para servir. Temos também a questão das pontas, o porquê um triângulo, né? Um triângulo ele é uma forma geométrica que não representa a superioridade nem de um nem de outro, né? Mas existem lados distintos aí, que também faz uma alusão ao físico, mental e espiritual, a trindade também, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O escudo que representa a fé, a proteção, e a espada que representa a Bíblia, né? Se nós não tivermos uma boa espada, não venceremos a guerra. Temos aí também um pouquinho da história dos desbravadores ao redor do mundo. Dois missionários em 1919 eles começaram a desenvolver ali um clube de escoteiros, né? No início só podia ter participação de homens, né? Porque era uma imigração do escotismo, que 2 missionários lá no Tennessee resolveram trazer essa ideia para dentro da igreja também. O voto ele foi redigido em 1921 e o secretário pastor John Hancock
ele criou o logo dos desbravadores, o emblema, né, do triângulo, no ano de 1946. Já Henry Berg, no ano de 1948, ele fez a bandeira, e em 1952 ele compôs o hino dos desbravadores. Um pouco antes disso, em 1950, foi então oficializado o Clube dos Desbravadores como um departamento da Igreja Adventista. O Dia Mundial dos Desbravadores é comemorado no terceiro sábado de setembro. São datas que são muito importantes, que todo mundo que vai para um clube precisa saber. Essa é a história do Clube dos Desbravadores. Tem muita gente ainda que já faz tempo que está em Clube dos Desbravadores, mas ainda assim esquece. Se perguntar quem foi John Hancock ou quem foi Henry Berg, que são dois personagens importantíssimos para o desenvolvimento do Clube dos Desbravadores, eles não vão saber quem foi. Eles vão sempre estar esquecendo, então é sempre bom estar lembrando também. Então são datas importantíssimas, grave isso na sua mente. 1950, né, e 1948, que foi a data que foi criado o escudo e que foi oficializado o Clube dos Desbravadores. Essas duas perguntas sempre caem na prova do lenço. E por fim, as classes regulares e as classes avançadas. As classes regulares representadas pelos pins redondos, né? Temos aí 6 classes: amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia, uma para cada idade. Assim também como temos as classes avançadas de amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. E o emblema D1 e D2. O D2 é o emblema do globinho, que representa a organização dos desbravadores ao redor do mundo. Para você que está iniciando um clube de desbravadores, não necessariamente você precisa fazer todas para colocar o lenço, mas você precisa saber quais classes são e para qual idade elas são, para que no decorrer da sua trajetória num clube de desbravadores você possa sim estar fazendo elas de acordo conforme a sua idade e na sequência também, tendo assim uma evolução e um amadurecimento melhor dentro de um clube. Para você que gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal aí para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês. E desejo aí para você todo sucesso nessa sua caminhada. Afinal, desbravador não é para qualquer um. Valeu!